Olá, eu sou a psicóloga Luísa Guiar e esse é o Ansiedade em Foco, em que eu, semanalmente, junto com um convidado profissional da área da saúde, informamos você, psicóloga clínica que deseja aprender como tratar a ansiedade, seja de maneira individual ou colaborativa. O foco desse episódio são os dentes, porque o dia 3 de outubro é o dia do dentista e por isso teremos a participação especial da dentista Cristine Fortunato. Vamos recebê-la. Bom dia, Cristine! Seja bem-vinda! Tá tudo bem? Sim, eu estou muito feliz de poder fazer essa live com você hoje. Obrigada por aceitar participar do quadro. É um prazer para mim. Bom, eu estou em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. E você, Cristine, onde está? Eu também estou em Belo Horizonte, Minas Gerais, assim como você. Faço meus atendimentos aqui também. Bom, deixa eu contar um pouquinho sobre mim, né? Para quem não me conhece. Meu nome é Cristina Fortunato, eu me formei já tem 2 anos pela Faculdade Newton. Faço meus atendimentos principalmente na região leste de BH, no bairro Santa Efigênia. Atendo principalmente o público adulto e idoso. Então, Cristine, para quem está aí em dúvida sobre dentista, ansiedade, o que que isso tem a ver? Eu explico. Durante os meus atendimentos, alguns clientes de psicoterapia já compartilharam que acordam sentindo dor de cabeça, dor nos dentes. Teve até quem já tenha quebrado o dente, tamanha pressão que fez no maxilar. Você já recebeu algum tipo de queixa como essa? Ah, praticamente todos os dias. Todos os dias isso acontece, chega no consultório, paciente queixando dor nos dentes, dor na face, e às vezes ele consegue até precisar, é só eu acordo já com essa dor de cabeça, com essa tensão na face, ou então é mais para o final do dia, e aí a gente vai juntando com as outras informações, alguns achados clínicos, e acaba que a gente até mesmo indica para o psicólogo, o paciente a ir ao psicólogo. Pois é, porque a ansiedade, ela é um sintoma. É verdade que quando está mais intensa, quando está persistente, causando prejuízos, pode se tornar inclusive um transtorno. E aí, a depender das suas diferenças, um transtorno específico de ansiedade. Mas entre os sintomas, além dos cognitivos, das preocupações, do pensamento acelerado, catastrófico, existem também sintomas que são comportamentais, como a procrastinação, a pesquisa excessiva, a preparação para situações adversas, inclusive fisiológicas, entre elas a tensão muscular, que pode ser nos ombros, no pescoço, no rosto e na boca também. E como que você, Cristine, costuma identificar esses sintomas nos seus clientes? Quando o paciente já não chega com essa queixa, a gente consegue perceber pelo comportamento dele. Às vezes ele não especifica para a gente, eu não lembro de dizer, ou não se sente confortável de dizer todas as informações durante a anamnese. Mas aí a gente percebe no comportamento dele, às vezes a ansiedade pelo atendimento até mesmo. Ainda na odonto a gente tem é muito relacionado a trauma, dor, as pessoas têm isso ligado. Então, acaba que a pessoa já chega para a gente muito ansiosa pelo atendimento. Mas aí a gente vê clinicamente, na hora que vai avaliar clinicamente, tem microtrinca nos dentes, tem marcas de desgaste. E quando você vai fazer exame clínico, você sente que tem vários pontos de tensão. Então, aí a gente já conversando com o paciente, junto com as informações que nós vimos, a gente já começa a investigar realmente a causa e se ele reconhece, porque às vezes o paciente nem sabe. Uhum. Pois é. Às vezes é a observação do outro que possibilita a identificação de que a situação não anda tão bem quanto
A pessoa imagina ou gostaria que estivesse. Mas muito legal, então, saber que você também faz uma entrevista de anamnese. Que você faz perguntas para saber qual é a situação do cliente e, junto com a sua observação, chegar a uma conclusão do que pode ser feito a respeito. A anamnese, para mim, é o mais importante, porque. E ainda tem isso, se fazendo a anamnese bem detalhada, o paciente já não conta tudo, ou porque não lembra, ou porque não se sente à vontade, imagina se a gente não fizer, né? Sim, é imprescindível fazer perguntas para saber até a perspectiva da própria pessoa. Talvez ela esteja consciente da situação ou não, e junto com as observações, fazendo esses comentários, juntos chegarem a um bom plano de tratamento, seja ele psicológico ou odontológico. E no seu trabalho como dentista, com esse público que pode apresentar, né, esses desgastes em relação de uma tensão muscular, às vezes causada pela própria ansiedade, seja de talvez até fazer a consulta com você. Quais são os principais desafios que você encontra? Fazer o paciente reconhecer é difícil. Se for uma coisa que existe. Uma das disfunções que a gente tem na articulação é o bruxismo. E ele pode ser noturno ou diurno. Quando é noturno, o paciente não tem ciência que ele acontece. Vai ser um parceiro, alguém da casa que vai contar para ele, junto com a queixa que ele vai me dizer: ah, quando eu acordo tá doendo. E aí eu já consigo guiar ele. Quando é de vigília, que é durante o dia, aí é um pouco mais tranquilo, o paciente percebe. Eu tenho algumas formas de perguntar para ele: ah, você percebe que você fica o dia todo apertando os dentes, sensação de puxando a face. Ele vai me relatar isso e eu vou conseguir guiar. Mas, além disso, o que é difícil também, e que depende da anamnese, são coisas que vão para fora do atendimento odontológico. Às vezes, uma medicação que ele toma e ele não conta. Tem alguns remédios no tratamento de ansiedade e depressão, que são os inibidores da recaptação de serotonina, que eles acabam incentivando essa atividade muscular e podem causar o bruxismo como consequência. Então, a gente precisa estar atento até nisso. Então, se a gente não tiver todas as informações, se a gente não conseguir captar do paciente o que ele fale, é desafiador. Isso interfere, por exemplo, se a gente vai fazer uma prótese. Se o paciente tem uma atividade muscular muito intensa, se ele for bruxista muito intenso, ele vai quebrar tudo que a gente fez. A expectativa dele vai lá no chão, a gente entra naquele ciclo vicioso. Então, a gente tem esses desafios. E, às vezes, o paciente não está muito aberto a fazer o uso da placa, por exemplo, que é um dispositivo que pode gerar um incômodo às vezes, precisa de adaptação como tudo, porque é uma coisa externa que a gente vai colocar na nossa boca, a gente não nasceu com isso. Então, a gente precisa de todo um engajamento do paciente para a gente conseguir. Mas, graças a Deus, assim, dá mais certo do que tem dificuldade. E você mencionou o bruxismo. Ele é causado pela ansiedade? Isso é multifatorial. E por isso que o tratamento dele é multidisciplinar. Eu costumo falar para os meus pacientes que a gente tem 5 pilares extremamente importantes para a gente chegar em algum tratamento, uma situação pelo menos um pouco mais confortável. Porque às vezes a gente não consegue ter certeza, se preservar de que tudo nesses 5 pilares vai dar certo. Mas o sono é extremamente importante, uma alimentação regular é extremamente importante, atividade física, ter a saúde mental em dia e, às vezes, até hábitos parafuncionais. Às vezes, um paciente tem hábito de morder tampa de caneta pela ansiedade, tem hábito de roer unha pela ansiedade, e todos esses hábitos parafuncionais, eles vão sobrecarregar a região e o músculo, por ficar em muita atividade, vai gerar esse bruxismo. Então, ele pode ser causado pela ansiedade, mas ele também pode ser causado por inúmeros fatores. Tem o uso de remédios também, tem muitas causas. Então, qual seria a definição do bruxismo? O bruxismo é falando assim, grosseiramente, né, para todo mundo Para que eu entender, entenda, as pessoas que estão nos ouvindo também. a gente pode
definir como se fosse uma atividade muscular exacerbada. Os músculos da face trabalham de forma exacerbada por algum desses fatores, ou porque não dormiu direito, ou porque está passando por um momento difícil, ou pelo tipo de alimentação, ou por estar extremamente estressado e não ter válvulas de escape, a gente vai somatizar isso nessa musculatura. Então, tem vários fatores que geram essa atividade muscular exacerbada e quem vai sofrer é assim. E quais são as consequências de ter essa pressão persistente nos músculos da face? Ah, são muitas. A gente tem um paciente que teve que tratar até canal do dente porque tem uma atividade muscular exacerbada. O dente partiu no meio porque tem esse bruxismo. O dente virou só um pedacinho mesmo por conta disso. Então, são muitas. Desgaste dentário, fratura, Dor. tem que fazer tratamentos, dor, com toda certeza. Tem que fazer tratamentos mais invasivos nos dentes, desgaste na articulação, que também vai gerar muita dor, enxaqueca, são muitos, muitos mesmo. Uhum. Muito interessante. E houve algum atendimento que foi marcante para você, Cristine? Vários, mas um que eu acho assim, muito interessante, que acho que vocês, enquanto psicólogos, têm um papel assim, incrível, são nas mamães, puerpérias. Eu tive atendimento de uma mãe que tinha 2 meses, ela tinha tido a filhinha dela, e ela estava em privação de sono, não conseguia alimentar, não tinha tempo para ela, a vida dela mudou completamente. E ela chegou para mim e falou: Nossa, eu estou sentindo uma dor de cabeça insuportável, eu já fiz um tanto de exame, e quem me levantou essa suspeita foi um oftalmologista. Eu vim porque não pode ser que seja alguma coisa odontológica, né? Aí, avaliando ela, o rosto assim, completamente tenso, dava para ver que ela tinha algumas marcas de desgaste, mas provavelmente eram recentes, sabe? Ela não relatava. Eu já tinha visto ela antes e ela não tinha tanto. Estava começando a ter marcas de desgaste já. E aí eu expliquei para ela sobre esses 5 pilares extremamente importantes. E claro que diante das limitações dela, não tem como você pedir para uma mãe de um bebê de 2 meses para ela dormir 8 horas por noite. Não dá. Mas dentro das condições dela, ela conseguiu um tempinho para ela fazer uma atividade física. Atividade física, assim, alguma coisa para distrair a cabeça dela, tirar daquela tensão do momento em casa mesmo. A alimentação dela já era boa, ela não tinha nenhum hábito parafuncional. O que estava mais pegando para ela era a privação de sono. E aí a privação de sono a gente relevou naquele momento. Ensinei alguns exercícios para ela que ela podia fazer para a gente tentar restabelecer, porque ela não conseguia ir fazer fisioterapia, que também é um fator importante, e fizemos a placa de bruxismo. E aí eu sempre faço acompanhamento com os meus pacientes na semana seguinte, daí 1 mês, 2 meses e 3 meses, e 6 meses, para ver como que eles estão. E no segundo encontro de 15 dias usando a placa, ela já tinha me relatado que estava melhor, muito melhor do que estava antes. Não estava 100%, porque ela não estava conseguindo fazer tudo 100%. Teve momentos que ela esqueceu de usar a placa na correria do dia a dia dela. Então, funciona. Só que precisa de todo o engajamento mesmo, não tem jeito. Sim, o interesse para investigar o que está acontecendo, por quê, e uma vez que uma alternativa é apresentada, que ele aceite, pelo menos experimentar para ver se vai ser apropriado para ele. E a gente até fez o retorno de 6 meses agora, ela já está com uma rede de apoio maior, está conseguindo voltar à vida dela, conseguiu voltar à atividade física fora de casa também. E ela falou: Olha, para mim agora eu estou praticamente 100%. Ela conseguiu restabelecer. Então é gratificante ver que a gente consegue agir, né, na vida da pessoa assim, inclusive num momento muito complexo. Várias mães relatam comigo isso. E que legal que você, como dentista, tem essa visão tão ampla sobre a saúde da pessoa, que é determinada.
Não é apenas, então, se os dentes estão ou não com cárie, se eles estão sendo bem escovados, se está sendo usando fio dental. É isso e muito mais. Como os hábitos noturnos da pessoa, se ela está vivendo por situações de estresse, quais são as hipóteses que a própria pessoa já levantou, se ela faz uso de outras medicações. É, eu costumo dizer que um mito que tem muito grande na odonto é que odontologia é só dente. E nem de longe nós somos só dente. Na hora que o paciente senta, a gente precisa avaliar ele dentro de um contexto. Imagina se eu tivesse falado para essa paciente que ela tinha que dormir 8 horas por dia, por noite, que ela tinha que se alimentar bem, que ela tinha que tirar um tempo para ela, talvez ia piorar a situação, né? Então a gente tem que fazer, sim, uma avaliação dentro de um contexto, avaliar o paciente como um todo. Talvez ao escutar essas imposições, tem que, ela se sentiria ainda culpada. Putz, eu já fiz a consulta, já sei o que tem que ser feito, não tô dando conta, a culpa sou eu. Uhum. A minha falta de tempo, tudo que está acontecendo. E a minha conversa com ela foi exatamente essa. Eu falei, olha, a gente vai fazer o que der, a gente tem um tempo aí muito grande de tratamento. Eu estou te falando para vir semana que vem, mas não é semana que vem que você tem que ter usado todos os dias. Eu sei que vão acontecer momentos que você não vai conseguir usar, é um período de adaptação, você vai esquecer. Acontece, mas a gente vai tentar juntas procurar alguma coisa para te trazer conforto, porque diante desse transtorno todo que está na sua vida nesse momento, se isso virar mais um problema, aí a gente, ao invés de melhorar, vai piorar. Vai ficar mais ansiosa, mais culpada, vai começar a somatizar talvez mais ainda nessa musculatura e aí eu vou piorar completamente. E quando eu te fiz a pergunta sobre quais eram os desafios que você tinha e como você lidava com a ansiedade dos seus clientes, você mencionou a anamnese, essa avaliação contextualizada, mas algo que eu estou reparando que você faz também é nivelar as expectativas. Então você deixa muito claro para os clientes de, tô te chamando para vir semana que vem, mas não é porque o resultado vai acontecer semana que vem. É para a gente começar a ver como que vai estar essa adaptação. Mas ainda tem todo um processo que percorremos juntas, de acordo com o que nós conseguirmos, com o que for possível, para que você tenha mais saúde e qualidade de vida. Com certeza. Para a gente, nada é naquele momento. Eu não consigo entregar um resultado final em 1 hora de procedimento. Depende de N fatores, várias coisas dentro da odonto são, daqui 15 dias você me conta, ou então por 15 dias você vai ficar com esse medicamento e vai voltar aqui e vai me contar como que você se sentiu. Ou então você vai me contar se doeu, se não. E aí, dentro desse processo, eu vou ter informações para fechar um diagnóstico e adequar o tratamento de acordo com a reação do corpo. A gente está falando de ser humano, então não é uma coisa previsível. E eu sempre falo isso para o paciente. Por exemplo, paciente de prótese. Ele chega com a expectativa muito alta, que eu vou colocar aquela prótese nele e aquilo ali vai se resolver. Eu sempre falo, olha, se você tiver com essa expectativa, vamos conversar, porque não vai ser na hora que eu colocar. Pode ser que machuque, tem um período de adaptação, é uma coisa nova, você nunca usou, a gente precisa ter paciência. Pode ser que você tenha que vir aqui mais algumas vezes. Se precisar de você vir 10 vezes, pode vir 10 vezes. Eu estou aqui para isso, não tem problema, não fica chateado. Se de primeiro, por exemplo, paciente de clareamento, que também estética envolve muita ansiedade. No primeiro dia que usa, pode ser que você não veja aquele efeito branco que você esperava. O tratamento dura até 45 dias, então vamos esperar, não fica com medo de dar errado, não fica pensando que você fez um investimento e que ele não está dando certo. A gente tem que saber fazer o manejo do paciente, ajustar as expectativas para ele não ficar frustrado e a gente sair satisfeito com o resultado também, né? Uhum. Explicando para ele como é que funciona esse processo. O que também é muito necessário em psicoterapia, sabe, Cristine? E que eu percebo que há profissionais que, infelizmente, se esquecem que os clientes não sabem tanto quanto nós. Eles estão ali com um problema que geralmente já acontece há muito tempo e eles estão com uma urgência porque está doendo, está incômodo, está sendo problemático. Então, eles estão ali achando que ela é a profissional. Ela vai me dizer o que fazer e vai tudo se resolver e vai ser rápido. Mas não é bem assim. Primeiro porque
por mais que nos encontremos com uma certa regularidade, não sabemos tudo o que acontece. É impossível saber toda a vida de uma pessoa em 50 minutos. E que bom que não reduzimos a pessoa àquele tempo. Mas que também criemos essa relação de parceria, como você está mencionando. Olha, eu vou contribuir com o conhecimento que eu tenho, mas é preciso que você também contribua com suas experiências. Me diga o que você está percebendo, me conte as suas expectativas para nós buscarmos nivelar o que é possível fazermos juntos. Uhum. É um trabalho em conjunto. Eu sempre falo com meus pacientes, eu não consigo fazer sozinha. Eu preciso e dependo de você em muitos momentos, principalmente para a gente chegar no resultado que você quer. Se o paciente não me contar o que que ele espera e eu contar para ele o que que eu posso entregar, dada a situação dele, não tem jeito, ele vai sair extremamente frustrado e pra gente também é frustrante, né? Para a gente que está ali para assistir o paciente, para entender as queixas, para solucionar e que se importa com isso, é extremamente bom para a gente que o paciente saia satisfeito. Então, se a gente não conta e ajusta isso junto com ele, triste demais, tanto para o paciente quanto para a gente. Uhum. E por falar sobre a gente, profissionais, e a ansiedade, quando ela parte de você? Ah, nossa, a gente fala se trata com o paciente, principalmente assim, entregar alguma coisa para ele, ou, por exemplo, na odonto, o paciente às vezes chega com medo de dentista já tem anos, paciente de 50 anos que nunca mais voltou ao dentista depois da infância, porque ficou traumatizado, ou então ele não perdeu os dentes, já tem o tempo, está extremamente incomodado. E ele chega para a gente com a expectativa extremamente alta e dessa forma, extremamente imediatista, né? Ele tá lá, você vai resolver o problema, vai dar 100% certo e rápido. E isso acaba que cai na gente, é uma responsabilidade imensa devolver a autoestima para uma pessoa, a segurança, é uma responsabilidade imensa fazer com que a pessoa confie em você, criar esse relacionamento de confiança. Então acaba que não tem como a gente não se cobrar por isso. Se a gente se importa, a gente quer entregar o melhor para o paciente e a gente vai, em qualquer momento, ficar pensando: será que ele gostou? Será que está confortável para ele? Será que foi bom? Será que ele está dentro das expectativas dele? A gente se cobra, não tem jeito. A gente importa com o paciente e se cobra por isso. Então, a gente tenta controlar, a gente faz terapia também, a gente leva para o psicólogo e fala: nossa, aconteceu isso, fiquei tão triste, porque nem sempre as coisas acontecem dentro do que a gente espera, até mesmo pelo paciente, pela condição dele, não pela participação dele, mas pela condição dele. Nossa, eu queria tanto fazer isso no paciente, ia ficar tão bom nele, mas ele não consegue fazer, não é o melhor momento. Ou então ele queria X coisa, mas eu só consigo entregar por conta dessa condição. Isso, ele ficou triste por conta disso, mas também tem a parte boa. Quando o paciente, depois de anos sem conseguir ir ao dentista, te fala: nossa, depois de tanto tempo sem ir ao dentista, eu só consigo ir se for com você. Eu tinha tanto medo de dentista, mas agora eu consigo ir porque eu consegui me identificar com você. Então, tem um lado complicado de ser a pessoa responsável por devolver tudo isso para a pessoa, ainda mais, por exemplo, no sorriso ou em caso de dor. É uma coisa que está assim à frente de todo mundo. Você usa o seu sorriso para se comunicar o tempo todo, mexe com a autoestima e com a segurança da pessoa. Então, estar à frente disso, ser responsável por isso, traz muita cobrança, muita responsabilidade, mas também traz muita satisfação. É muito prazeroso ser a pessoa responsável por tanto. E por falar aí em alguns mitos de que é difícil, é doloroso, é incômodo ir ao dentista, cuidar dos dentes. Há outras situações que você gostaria de esclarecer? Além da odonto não ser só sobre dentes, né, que a gente age de inúmeras formas, realmente isso de doer, eu acho que pega demais. Isso está baseado em passados, em tecnologias passadas. Hoje nós temos assim
inúmeras. Com o advento da tecnologia, a gente tem inúmeras formas de melhorar o atendimento. Hoje a gente consegue fazer até sedação no consultório para paciente que realmente não consegue, paciente que vai ter uma crise do pânico, mas ele precisa daquele atendimento, é saúde. E aí o paciente não vai porque, eu estou com muito medo, eu não consigo, para mim é um ambiente muito hostil. E a gente consegue explicar para o paciente, se a gente conseguir chegar até o paciente e explicar para ele, a gente consegue atravessar essa barreira e devolver saúde para ele, porque não é só estética, né? É saúde, é devolver função mastigatória, é fazer todo o corpo dele funcionar como tem que funcionar em equilíbrio. Então, para mim, o maior mito que a gente precisa quebrar é que atendimento odontológico precisa e vai doer e que de dentista só trata dente. A gente só tem que ir ao dentista se tiver com dor de dente, se tiver com uma cárie, com alguma coisa incomodando. A gente trata muitas coisas dentro da boca, até porque dentro da boca não tem só dente. A gente tem inúmeras áreas de atuação. Até a odontologia do sono a gente consegue tratar, então a Uau. gente consegue atender pacientes que têm queixas de sono, de ronco, tem várias áreas de atuação. Então a gente tem que pensar de uma maneira ampla. Passar para o paciente, você já pensou em fazer um tratamento com um dentista por conta disso? Já pensou, em caso de dor de cabeça, de enxaqueca, o último profissional que o paciente vai é no dentista. E às vezes a causa dele está lá. E não é por falta de informação do paciente. Às vezes, nós, como profissionais da saúde, não sabemos todas as áreas de atuação de todo mundo. Então, por isso que eu achei assim, muito legal você ter me convidado, porque eu consigo te contar e contar para todos os psicólogos e para os pacientes que eles podem nos procurar não só por conta de dente. Sim, pois é. Na graduação de psicologia, nós fomos muito incentivados a fazer psicoterapia individual e presencial. Mas, já que a saúde é multideterminada e o nosso conhecimento ele é limitado, tem aí as seus limites, características, precisamos então de apoio. De quem? Esse podcast ele tem a intenção de justamente proporcionar essas pontes de conhecimento. Poxa, se eu tenho um cliente que constantemente se queixa de acordar com dor de cabeça, com dores nos dentes, e eu percebo que é uma pessoa que também se relata de dores musculares, é uma pessoa constantemente ansiosa, que profissional eu posso indicar? Se eu não tenho a competência ou tenho a limitação de proporcionar esse tipo de auxílio específico. Por mais que existam estratégias de relaxamento que eu possa ensinar, acompanhar, talvez não seja suficiente, porque a causa pode ser física e pode ser de uma outra área de conhecimento, de competência. Então, na medida em que eu faço entrevistas com outros profissionais da área da saúde, que eu os convido a compartilhar como eles identificam os sintomas de ansiedade, como eles tratam a maneira deles, como podem, podemos então começar a imaginar como podemos trabalhar juntos ou separados, para no caso, por exemplo, de uma indicação ou de um trabalho conjunto, quando identificamos então essa necessidade e possibilidade. Com certeza. Para a gente também é extremamente importante, porque às vezes a gente não consegue nem acessar o paciente por tamanha ansiedade ou do tratamento odontológico, e a gente não tem provas que a gente não consegue acessar, ainda mais em 1, 2 horas. Vocês, com anos, não conseguem acessar completamente uma pessoa, imagina a gente, de maneira tão superficial. Então, já teve vez de eu falar com o paciente, o que você acha de procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque isso pode estar interferindo na sua vida, ou às vezes a consulta que era odontológica vira quase uma consulta psicológica, porque a pessoa começa a contar as coisas e ali você vê, fala, olha, a sua ansiedade que você está vindo aqui no consultório, essas coisas que você está me trazendo para esse atendimento, que a gente não está conseguindo andar no nosso tratamento, porque a pessoa chega, a ansiedade às vezes atrapalha até na anestesia. A anestesia não pega porque a paciente está muito ansiosa. E aí você vai conversando com o paciente, ele está até ansioso pelo nosso atendimento, mas
ele começa a queixar, porque aconteceu isso na minha casa, eu sou responsável por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E aquele turbilhão de coisas, e aquele é o momento que ele tem para si, é o momento que ele deita, e é aquele momento que vem. E aí eles começam a falar e eu falo, olha, o que você acha da gente procurar um psicólogo, conversar? Porque senão a gente não consegue tratar, a gente não consegue dar sequência no tratamento. Então, diversas vezes eu já indiquei para psicólogo, para nutricionista, para personal trainer, para fazer atividade física, para fonoaudiólogo, para médico, para fisioterapeuta. Então, não é um trabalho único, individual. Ele é um trabalho que depende de outros profissionais também. Sim, pois é. Fiquei, por exemplo, imaginando as pessoas que têm. Podem ter, por exemplo, gastrite. Se trata então de um problema no estômago. Além de procurar um médico especialista no estômago, podemos então pensar em outros profissionais. E o dentista? Como é que vai ficar então esse desgaste no dente ou o mau hálito por causa da gastrite? Que também causa outros tipos de consequências, inclusive para a autoestima da pessoa, que pode deixar de sair de casa, conversar com as pessoas. Como que vai ficar a saúde emocional dessa pessoa? Então, quando a gente pensa não só no sintoma, mas as causas que ele gera, quais são os impactos, a gente pode pensar então em outros campos de conhecimento que podem ser de contribuição. E é Com claro, sugerir certeza. a gente aceitar e se identificarmos esses profissionais que compreendem a importância, têm já a experiência desse tratamento multidisciplinar. Com certeza. É extremamente importante que nós, enquanto profissionais da saúde, esse paciente de forma contextualizada e pensando sempre de forma multidisciplinar. Nunca depende só da gente, porque o paciente nunca tem só esse problema, né? Ele tem mais um tanto de coisa envolvida e às vezes o que a gente está tratando não é a causa, é a consequência. Então, nada que eu fizer vai resolver. Eu dependo de você, eu dependo de outro profissional para isso. Então, eu acho assim, uma troca incrível, porque eu preciso de vocês, vocês precisam da gente e o paciente precisa que nós estejamos o máximo possível engajados juntos para poder solucionar o problema dele, porque ele está precisando de ajuda e a gente, enquanto profissional da saúde, está aqui para isso, para solucionar esse problema. A gente tem o conhecimento, sabe as estratégias, se não a gente, quem que vai poder ajudar ele nesses aspectos, né? Uhum. E se isso não foi incentivado na faculdade, se isso não foi possibilitado, que a gente crie esses espaços de interação, de conversa, de troca de ideias, de ajuda. Com certeza. Com certeza, é extremamente importante e também passa do profissional. A gente precisa estudar sempre, ouvir sempre, conversar sempre. A gente precisa criar momentos de troca para eu saber, se chegar um paciente assim na minha sala, o que que eu posso fazer? Me conta se o paciente tem esse tipo de transtorno, o que que eu posso fazer para ajudar? Eu te encaminho ele antes? Ele consulta com você ou ele consulta comigo primeiro? Como que a gente pode fazer? Recentemente eu tive um paciente que ele tinha transtorno de espectro autista e ele não citou na anamnese. E ele tinha muita sensibilidade a som. E atendimento odontológico tem Muitos sons. muito barulho. É. E aí ele não- ela não me contou e ela, nossa, ficou completamente descompensada na cadeira e eu não estava entendendo. Ela estava tentando fazer o atendimento, só que ela estava muito desconfortável e eu parei o atendimento e falei, o que está acontecendo? Tá te machucando? Alguma coisa que eu estou fazendo? Porque eu estou vendo que você está desconfortável. E aí ela já estava super tensa pela situação e ela falou comigo, praticamente chorando. É porque eu tenho transtorno de espectro autista e o barulho me incomoda muito. Eu falei, então parou. O que a gente está fazendo hoje não está te gerando um transtorno que a gente não possa fazer amanhã. A gente, e no dia ela não estava preparada para o atendimento, parece. E aí eu falei com ela, o que você acha? Eu perguntei para ela se tinha alguma coisa que a gente pudesse fazer para melhorar. Aí ela falou que era o som, mas que, né, ela entendia que eu não podia fazer muito. Eu falei, mas você acha se a gente colocar uma música alta, alguma coisa assim, vai te ajudar? Ela vai, porque
barulhos contínuos não incomodavam ela. E aí, no outro, eu falei, não, então no próximo atendimento a gente se programa para isso. E aí ela trouxe o fone de ouvido, ela fez o atendimento todo com o fone de ouvido no último volume, ouvindo música que ela já gostava de ouvir, que já era confortável para ela. E aí eu consegui fazer o atendimento com ela. Então, se eu não soubesse que tem essa característica de deles terem hipersensibilidade ao som, eu ia continuar o tratamento, seria talvez traumático, ela ia associar ao dentista, igual ela sempre associou, a um momento complexo para ela. Ela tem que se preparar toda para o atendimento odontológico, porque com certeza ela vai ficar desconfortável, porque não tem como tirar o barulho da caneta, não tem como tirar o barulho do sugador, e ela entendia a importância daquele atendimento para ela, e ela estava tentando passar por cima desse limite dela. Eu falei, olha, não tem necessidade, a gente pode tentar fazer de uma forma mais confortável. Então tem que ter isso. E eu só sei disso porque eu tenho contato com psicólogos, sempre procuro ler muito sobre esse paciente, sobre um paciente que tem qualquer outro tipo de particularidade, ou até mesmo a sensibilidade dele. Se o paciente tem trauma de dentista, eu preciso saber fazer o manejo dele. Uhum. Aqui nós estamos mencionando, né, alguns transtornos. Eu falei dos transtornos ansiosos, você está aí dizendo sobre o transtorno do espectro autista, mas em síntese, é ter a sensibilidade de reconhecer, respeitar e adaptar o quanto é possível o atendimento a uma pessoa que é diferente, que é única. Uhum. Então, muito legal que você tenha reservado esse momento para parou, vamos pensar em alternativas, o que a gente pode fazer? Faz o atendimento no outro dia? Será que usa fone de ouvido? Então, ter esse momento de resolução de problema deu a ela a oportunidade de descobrir que é bem melhor fazer consulta odontológica com fone de ouvido, com uma música que ela gosta, no som alto. Então, mesmo que ela não faça consulta com você novamente, digamos que ela se mudou de estado, ela pode ainda usar dessa estratégia que é mais adaptativa, menos desconfortável, para que ela continue fazendo um cuidado bucal. E ainda que não seja com a gente, o paciente, a saúde dele e o bem-estar dele importa com qualquer profissional. Então, só de ter agregado na vida dela de alguma forma, para mim, já está suficiente. Realmente, eu acho extremamente gratificante isso. E Cristine, qual mensagem deste episódio você gostaria que as pessoas se lembrassem? Praticamente é a sua síntese. A gente precisa avaliar o paciente contextualizado. A gente precisa pensar se aquilo é uma causa, se aquilo é uma consequência, se aquilo se adapta à realidade dele, realidade financeira, de rotina, no dia a dia dele, se aquilo se aplica, se ele consegue, se ele tem alguma limitação que não vai caber aquele tratamento, avaliar ele como pessoa. Porque antes de ser paciente, ele é um ser humano e ele precisa dessa atenção. Ele precisa que você olhe para ele e fale: oi, Luísa, tudo bem? Como que você está hoje? E aí, em alguns momentos, a sua consulta vai embora. Ele vai falar, 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 falar. Mas na próxima consulta, você vai conseguir atender ele porque você criou uma relação de confiança. E para a gente que vai mexer em uma parte tão íntima da pessoa, a gente precisa dessa relação de confiança. Na área da saúde, a gente só mexe com o íntimo da pessoa e é nada melhor do que confiança. Então, é um trabalho mútuo da gente com o paciente, do paciente com a gente, da nossa dedicação e também minha com outros profissionais, né? Então, sempre avaliar de forma contextualizada e multidisciplinar. O que é que eu posso fazer? Tudo que eu já estudei e para a gente que se mantém estudando e que tem acesso fácil a outras áreas, o que é que eu posso acrescentar na vida daquele paciente? Eu não sei nada sobre a psicologia, mas eu posso te indicar um psicólogo, você pode ir lá nele e ele vai te ajudar. Uhum. Bom, eu adorei saber um pouco mais sobre o atendimento odontológico por essa outra perspectiva que é para além dos dentes. Conhecer mais sobre o seu trabalho e, claro, reencontrar você depois de quase 11 anos afastadas. Para quem não sabe, eu e a Cristine fizemos ensino fundamental juntas e recentemente nos reencontramos nas redes sociais. Cristine, caso alguém queira fazer uma consulta com você ou indicar um cliente para você, como podem te encontrar?
Meu Instagram é doutora.cristine Fortunato. Tem um link que vai direto para o WhatsApp para agendar uma consulta. E até outros psicólogos também, outros profissionais que quiserem conversar, fazer essa troca, eu estou extremamente aberta. Tem o direct do Instagram também. Só entrar em contato comigo que eu estou 100% à disposição, pronta para ajudar. Sim, eu espero que você tenha gostado desse episódio de hoje, com a presença da dentista Cristine Fortunato. Saber um pouco mais sobre como a ansiedade pode impactar nos dentes, mas é claro, vai muito além disso. O nosso cuidado com o cliente envolve conhecimentos que podem ser de outras áreas e que sim, podemos conversar, tirar dúvidas, ajudar e até trabalhar juntos em prol da saúde e qualidade do cliente. Convido vocês a participarem do próximo episódio na quarta-feira da semana que vem, dia 4. Deixa eu conferir. Dia 2 de outubro, 13 horas de Brasília, com a psicóloga Paula. Nós iremos abordar violência. Como podemos lidar com a ansiedade do cliente quando se trata de um medo real e tão próximo quanto um relacionamento dentro de casa, um relacionamento amoroso, como é o caso da violência à mulher. Então, espero reencontrá-los na semana que vem. Desejo a todos um bom final de semana. Tchau, tchau, Cristine. Muito obrigada pela sua Tchauzinho. participação. Eu que agradeço.